E agora? Você fez toda a fermentação com o tanque aberto, a cerveja está sem carbonatação nenhuma e você tem que fazer o quê? Carbonatação forçada no tanque de inox. Como fazer isso? Vem comigo? Conforme eu prometi para vocês, eu voltei agora a fazer uma complementação sobre aquele vídeo sobre fermentação em tanque de inox. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha, tem um card aqui, ou é aqui, falando só sobre a fermentação no tanque de inox, aquele pressurizável, para você reaproveitar o CO2 da fermentação. Então se liga lá, que é um passo importante para vocês assistirem. E se você chegou agora nesse canal, eu sou o Luiz Picelli, cervejeiro da Patilu, e a gente tem um programa dentro do Instagram e aqui no YouTube chamado Cervejarias de Bairro, onde a gente apoia pequenos empresários que querem começar no ramo de cervejaria, ou até mesmo aqueles que já têm a cervejaria e querem tirar algumas dúvidas. A gente usa esse espaço aqui de comunicação para trazer conteúdo para vocês, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram. Nosso Instagram é @cervejariapatilu e eu abro box de pergunta praticamente dia sim, dia não, para responder dúvidas das pessoas que querem abrir uma cervejaria ou já têm uma cervejaria de pequeno porte e querem tirar dúvidas comigo. Tá bom? Se liga lá. E essa continuação de vídeo é para ajudar vocês na carbonatação da cerveja, caso vocês não tenham reaproveitado o CO2, caso vocês não tenham fechado a válvula do airlock no momento correto para prender o CO2 e fazer a carbonatação usando a fermentação natural. Então você vai ter que fazer a carbonatação forçada, aquela que você vai pegar o cilindro de oxigênio e injetar no seu tanque para fazer a carbonatação usando aquela tabela de CO2, onde eu tenho pressão versus temperatura. Não esqueçam, essa tabela é muito importante para orientar vocês, já que poucas pessoas têm um medidor de carbonatação, seja ele analógico ou digital, porque é muito caro. Tá? Então vamos usar a tabela de correção, né, que faz o cruzamento de pressão com temperatura. E antes que vocês abandonem esse vídeo, por favor, fiquem até eu passar todas as dicas da carbonatação forçada, porque ele passa para vocês os riscos e benefícios do modo dinâmico, que é aquele mais utilizado para acelerar a carbonatação. E ele tem mais riscos, então é importante que vocês saibam sobre isso. Já deixa o seu like aqui se você está gostando desse vídeo. Se não, lá no final você deixa o like pra gente e coloca um comentário. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Foi legal? Não foi? É importante para a gente ter esse feedback. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá. Existem alguns métodos. Existem os métodos mais lentos e existem os métodos mais rápidos. Como o método lento, que é a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, é colocando o CO2 pelo airlock, colocando por cima. Então imagina que eu tenho o tanque fermentador e eu tenho o headspace e eu vou injetar agora CO2 lá no headspace. O CO2 não vai passar por dentro da cerveja, ele vai entrar por cima, pelo headspace. Isso é um método que é positivo para preservação de aroma, porque você não tem a agitação das moléculas lá na cerveja, você não tem um arrasto de aroma pela infusão de CO2 dentro da cerveja. Então eu estou colocando por cima. O que vai acontecer? Você vai ter que subir a uma determinada pressão. Eu recomendo para você que usa tanque pressurizado e você tem uma ideia de quanto é a pressão de trabalho dele, você pode subir até essa pressão de trabalho. Normalmente as pessoas sobem até 2 kg de pressão, injeta CO2 e aí você vai aguardar a estabilização da pressão. Eu posso fazer de duas maneiras. De modo intermitente, coloco o CO2, fecho a válvula do airlock, desconecto o CO2 e deixo ele em 2 kg de pressão. Com o tempo, né, você vai saber a temperatura da cerveja, você vai ter uma estabilização. Todo o CO2 que está acumulado no headspace vai passar para dentro da cerveja, vai se dissolver na cerveja e a pressão vai se estabilizar. 24 horas depois, você viu quanto é que diminuiu, injeta de novo até 2 kg de pressão, desconecta e vai fazendo isso dia após dia. Por isso que é chamado método lento. E existe um método contínuo, você vai plugar o CO2 na sua cerveja e vai avaliando dia após dia. Qual é a grande dificuldade disso? Você não tem o acompanhamento de quanto de CO2 está dissolvendo. Cada headspace maior ou menor vai dar uma velocidade de dissolução mais rápida ou mais lenta. Quanto mais headspace eu tenho, mais CO2 vai ficar pressurizado lá dentro. Quanto menos headspace eu tenho, mais lento vai ser o processo de carbonatação. E eu não sei quanto que ele estabiliza, então eu vou ter que fazer empiricamente, esperar 2 dias, 1 dia, desligar e esperar estabilizar. Então, vai do domínio que você tem sobre o manejo de CO2. Eu prefiro fazer ele intermitente, porque se tiver qualquer vazamento na linha, eu não vou chegar no outro dia e ver que meu CO2 está vazio, porque teve um micro vazamento e ele ficou 24 horas conectado com a válvula aberta. Eu acho que é mais prudente quem vai começar a fazer isso pela primeira vez, começar pelo método intermitente.
E quando você quer acelerar o processo de carbonatação, você pode então usar o método dinâmico, que é o método mais rápido. E aí você vai injetar o CO2 por baixo. Lembra que eu falei que a gente tem um tanque? No tanque cônico eu tenho uma válvula de entrada pelo meio do cone e outra válvula que eu posso usar por baixo do cone, lá no final do cone. Quem assistiu o vídeo de oxigenação, tem um cardzinho aqui para vocês acompanharem, tem a possibilidade de vocês fazerem uma adaptação. Numa tampa da sua conexão, uma pedra sinterizada. Aí você conecta nessa entrada ou no meio do cone ou por baixo, abre a válvula, a cerveja vai entrar em contato com essa tampa com a pedra sinterizada. Essa pedra pode ser de meio micra ou 2 micra, ela é de inox, né? E você injeta CO2 ali por baixo. O que você vai ter que fazer? Fecha o airlock em cima, injeta CO2 por baixo até atingir 2 kg de pressão. E aí você faz o quê? Abre o airlock lentamente enquanto o CO2 vai sendo injetado por baixo. E você vai tentar equilibrar o quanto de CO2 sai por cima por quanto de CO2 entra por baixo, sempre mantendo a pressão em 2 kg. Porque eu faço com que a pressão mantida alta, as bolhas vão subindo pela coluna de cerveja e vão se dissolvendo. Se eu não tiver pressão, essa dissolução é mais lenta. Quando eu tenho pressão em 2 kg, ela se dissolve mais rápido. Começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, fecha, espera estabilizar, né? Você vai fechar, ela vai estar em 2 kg, espera estabilizar, no dia seguinte você faz a leitura e faz o teste sensorial. Tá? Se precisar, repete o processo, em 2, 3 dias você consegue fazer a carbonatação. É óbvio que se o tanque é pequeno, né, 200 litros, 300 litros, eu consigo fazer isso mais rápido. Se o tanque tem 1000 litros, eu preciso de mais tempo. É feeling, não tem como eu falar para você, deixa 5, 10, 15 minutos. Porque vai depender muito da sua pedra sinterizada, da coluna de cerveja que eu tenho e da pressão que você vai usar. E o outro método dinâmico, que também existe a possibilidade de você fazer, é adaptar essa pedra sinterizada num T, igual a gente fez com a oxigenação. Só que agora eu vou usar uma bomba para recircular a cerveja. Esse é o método mais agressivo. Quanto mais agressividade eu tenho, mais rápido é o processo de carbonatação. Mas eu tenho mais riscos, por exemplo, de arrastar aroma da sua cerveja. Então, se você tem uma IPA, por exemplo, que você gastou dinheiro demais para colocar lúpulo e ganhar aroma nela, se você ficar jogando muito CO2 por baixo, você arrasta e perde um pouco do aroma. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar a bomba sua sanitária, vai fazer uma sanitização de toda a linha, mangueira, bomba de entrada e mangueira de saída, conecta ela na válvula de cima, né, a válvula que eu tenho ali do meio do cone. Essa válvula é a que está sugando cerveja, vai entrar na bomba na parte de sucção e vai devolver por baixo do cone. E aí você vai ligar no meio do caminho, ou na entrada ou na saída, aquele T com a pedra sinterizada. Vou tentar fazer um desenho bem tosco aqui para vocês entenderem. Quando eu faço isso, eu ligo a bomba para recircular. Eu puxo pelo meio do cone e jogo por baixo. Nisso vai passando a pedra sinterizada jogando CO2 por baixo. E eu fico recirculando. Sempre mantenho a pressão em 2 kg para poder acelerar o processo. Se eu quiser deixar por muito tempo essa circulação, eu já deixo ela de acordo com aquela minha tabela. Então você vai olhar na tabela a temperatura da cerveja, quanto de pressão eu preciso ter para manter a carbonatação ideal. E aí eu já regulo a pressão que eu quero. Eu quero 1.2, eu quero 1.5, eu quero 0.8. E aí você deixa isso recirculando ali. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E depois você tira e faz a prova da cerveja. Quais são os riscos desse processo? Ter contaminação, porque você agora tem que circular a cerveja por uma bomba. Se você tiver oxigênio ali dentro, não souber fazer a purga do oxigênio para preencher com cerveja ou CO2, você tem o risco de oxidação. Você tem o risco também de desconexão das mangueiras e ter vazamento, né? Então, se você não estiver supervisionando essa bomba funcionando, ela pode se desprender e você perder a cerveja. E você tem o risco de voltar a sua cerveja a ficar turva, porque ela pode ressuspender a levedura que estava embaixo. Né? Então, isso é um risco também. Então, se você tem esse risco e você quer carbonatar a cerveja, de repente fazer isso junto com o dry hopping dinâmico, você também acelera o processo de carbonatação. Né? Então, pensa nisso. Você tem a possibilidade de aproveitar, já que tem o dry hopping, você quer fazer um dry hop dinâmico com bomba, você usa essa circulação para poder colocar CO2 também. É uma possibilidade. Mas lembre que toda vez que você faz isso, você tem um arrasto de aroma. Mas você homogeniza melhor a cerveja porque você está circulando numa bomba e aí você faz isso por 2 horas, por 4 horas e tenta avaliar. Mas sempre mantenha a pressão usando aquela tabela de correção.
pressão versus temperatura. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço, a primeira coisa que eu peço para vocês é se inscreva no canal, dê um like e comenta alguma coisa, porque os comentários também ajudam a deixar o vídeo para cima lá na lista do YouTube. Isso facilita muito a gente divulgar esse conteúdo. Segundo, passa lá no nosso Instagram e se inscreve com a gente lá também, porque lá a gente consegue trocar uma ideia mais rápida, mais dinâmica, com perguntas mais rápidas e curtas, e eu respondo lá nos stories. Tá bom? Terceiro, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Se você faz parte de um grupo de cervejeiro, copia o link que está aqui e joga no WhatsApp desse grupo aí, dessa galera. É legal para a gente poder divulgar essas informações. Tá bom? E se você tem dúvida, manda para mim lá no Instagram. Vamos fazer uma parceria aqui legal. Eu respondo suas dúvidas lá e transformo ele em vídeo longo aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço e já sabe, né? Se for para beber, que beba local. E vai ser na sua fábrica com aquela espuma maravilhosa porque ela foi bem carbonatada. Tudo bem? Até depois. Tchau!